E o programa desta semana nós vamos abordar um tema bem importante, que é falar sobre o envelhecimento, o gerenciamento do envelhecimento e como as pessoas podem trabalhar ao longo de sua vida com dignidade, com saúde e com bem-estar. Para falar deste assunto, está aqui na sede da Interativa o professor, mestre, doutor em educação, que formou diversos grupos da terceira idade e que também é gerontólogo pela Sociedade Brasileira. É um prazer estar aqui com o professor Juca Dias. Não saia daí. Interativa 23 anos. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Grupo Felite, levando felicidade para onde for. LabMed, 60 anos em sintonia com a vida. Distribuidora Santa Lúcia, a energia de quem sabe onde quer chegar. Cardiolaudos, na Policlínica Wilson Aita, segundo andar, em Santa Maria. Muito bem, professor Juca, é um prazer tê-lo de volta aqui no nosso programa da Interativa. E esse tema, envelhecimento, tá proibido envelhecer, né? Eu quero que tu fales um pouco pra gente, então, quais são os níveis de envelhecimento? Envelhecimento físico, envelhecimento mental, envelhecimento espiritual? Quais são as formas de envelhecimento? Olha, Silvana, é um prazer estar aqui de volta, né? Nesse lugar lindo aqui, dessa revista maravilhosa, de utilidade pública. Os temas todos são de utilidade pública. E quando você estava me perguntando antes, eu vou te perguntar o que é idoso. Por exemplo, eu tenho bem claro na minha cabeça que simplesmente idoso é aquele que viveu mais, é aquele que está na vida. Ele está vivo. Né? E não daquela maneira com que as pessoas estão de vez em quando, assim, querendo, como diz alguns autores, congelar a idade, congelar o envelhecimento. Envelhecimento é uma maravilha, é uma maneira maravilhosa de chegar mais tempo na vida, que também é maravilhosa. Claro, aí você pergunta que tipos de envelhecimento. Existem pessoas que tiveram grandes oportunidades na vida e estão bem velhos. Existem pessoas que, mesmo estando mais velhos, não tiveram tanta facilidade na vida, mas estão na vida. Eu acho que a grande jogada hoje, e eu me preocupei isso em 97, quando eu fiz meu doutorado, depois de muito tempo já trabalhando com essa questão, foi colocar minha tese como a consciência do envelhecer, para poder tentar, entre aspas, preparar as pessoas. E veja bem, eu fiz uma proposta até da pré-escola. Aí o pessoal perguntava, mas Juca, pré-escola, de que maneira você vai passar para uma criança pré-escola? Simplesmente levando para a pré-escola os avós, para conviver. Por quê? Porque tem criança que não vai conviver com os avós. Os avós moram em outros lugares, as famílias não estão juntas. Né? E aí, você vai de maneira transversal levando em toda a educação até chegar na universidade. Então, eu vejo assim, para mim, os vários tipos de envelhecimento, eles são muito culturais, eles são muito de cada família, aquela família que sempre respeitou os seus velhos, os seus idosos, aquelas que não respeitaram muito e que nunca vão respeitar, a gente tem que lembrar que isso existe. Não é? E também nós vivemos, Silvana, num país com muitos idosos precoces, muita gente com 50 anos desdentado, muita gente tentando sobreviver da maneira que pode, para poder criar seus netos ou ajudar de qualquer maneira. Então, é muito hoje. Por exemplo, vamos falar de Santa Maria. Santa Maria é uma cidade que, em termos de saúde, se a pessoa tiver um mínimo de entre aspas, educação, vai ver que nessa parte de saúde, Santa Maria está muito bem, muito obrigado. E hoje, a maioria dos médicos, a grande maioria, vamos dizer,
não quero chutar uma porcentagem, todos prescrevem atividade física para os seus clientes, em várias especialidades. Eu me lembro que o Paulo Tadeu Cavaleiro, que era um cardiologista, foi o primeiro que trabalhou conosco no núcleo para chegar a algumas conclusões com esse envelhecimento. A gente fazia uns testes com o pessoal subindo a escada da educação física, medindo pressão e batimento, e aqueles que não voltavam ao normal, depois de subir com um pezinho de cada lado, saquinho de mercado para subir, a gente mandava para o laboratório dele, e a grande maioria, e aí vem aquilo que a gente bate e fala da questão do exercício, e falamos antes aqui da questão do exercício resistido, a maioria, quando ele ia fazer os testes de esteira ou na bicicleta ergométrica, não tinha um problema cardíaco, tinha fraqueza muscular. Então, Santa Maria está bem nessa parte. Né? Mas vamos indo por partes, que nós vamos falar da atividade física. Tá. Eu quero falar um pouco sobre essa questão. Existem pessoas que envelhecem precocemente também por um estilo de vida, né? Com Tem certeza. pessoas que com 40 anos já estão planejando sua aposentadoria para não trabalhar mais, para não fazer mais nada. Certeza. O que vai acontecer com essa pessoa se com 50 anos ela se aposenta e fica em casa? Né? Então, mentalmente, existem pessoas com 30, 40 anos que são extremamente idosas. Exatamente. E existem pessoas com 77 anos que são roqueiros, que fazem atividade física, que viajam, que dão palestras, que têm projetos. Então, é essa pergunta inicial, os níveis de envelhecimento. O que faz uma pessoa envelhecer mais que as outras? Eu também vou te dizer assim, ó. Eu acho que também uma maneira de envelhecimento deva ser de alguém que esteja sempre procurando. A gente falou aquela questão do sentido, né? De buscar um sentido. Procurando, lendo, mas principalmente, Silvana, o grande problema hoje, independente do nível socioeconômico, chama-se solidão na velhice. E é exatamente o que muitas vezes falta para a maioria. As pessoas buscarem a sua turma de colégio, a sua turma de faculdade, a sua turma do trabalho, e não achar que você vai para casa sentar num sofá-cama, porque sofá-cama demais te mata precocemente. Muitas vezes, aquele que trabalha o dia inteiro na sua profissão, ele carrega uma coisa chamada, de todas as teorias que eu aprendi de envelhecimento, a teoria do estresse, pela própria profissão, pelo excesso de trabalho. E veja bem, muitas profissões, eu sempre digo que a medicina é assim, muitas profissões estão ali ajudando exatamente a vida dos outros, em tornar a vida dos outros mais longa, com mais qualidade, mas acabam eles mesmos não se cuidando. Eu vi isso em muito. Isso é uma realidade de muitos médicos. De muitos, não só médicos, da medicina, muitos, profissionais da saúde, de modo geral. Profissionais da saúde. Né? Então, o que ocorre? Esse tipo de envelhecimento, você nasce com isso. Né? Você nasce com o chip do envelhecimento. O chip já está dentro de cada um. Por mais que você tente, por mais que Jucas da vida e outros vários, muito mais velhos que eu, que fazem sua ginástica, sua musculação, que se alimentam bem, né? Que procuram saber qual é o melhor alimento, evitando isso, aquilo, e não sei mais o quê. Mesmo essas pessoas, chega um momento que vão morrer igual. Tem um momento que você vai. Por mais que faça tudo certinho, cuide dos músculos, cuide da saúde mental, exato, cuide da alimentação, a pessoa tem uma finitude. Sim, a finitude. Então, o que todo mundo tem medo hoje, por isso que eu brinquei que todo mundo tem medo de morrer. Tem medo de morrer, ficam congelando, vamos congelar a idade, vamos fazer isso, fazer aquilo. Não é bem assim. Na verdade absoluta, com toda a tecnologia, com
toda a tecnologia na medicina, os algoritmos, tudo que está aí, as informações, a comunicação, que tu é doutor em comunicação, com tudo isso, a gente não controla a vida. A vida é incontrolável. Ela só vai para frente. Quem está imaginando que vai voltar para trás da fila está muito enganado. Você não tem controle da vida. Você não tem controle do meio ambiente. Você não tem controle do que está acontecendo aí. A gente vê agora com o que aconteceu, e agora na Espanha, e aqui vai acontecer toda hora. A Terra também, calcula-se, né, que são 8 bilhões hoje, mas segundo a inteligência artificial, o pessoal pode que está ouvindo, pode tentar ver, né, através da inteligência, desde o Homo sapiens, quantos bilhões já passaram pela Terra. A Terra também está cansando a matéria, a pedra, tudo. Os rios estão secando. Então, na vida da gente não é diferente, sabe? As pessoas como é que eu vou dizer assim? Se entusiasmam. Eu acho que o entusiasmo é uma das coisas mais lindas da vida. Eu passei minha vida tentando entusiasmar. Hoje, sobraram dos alunos especiais 2 da universidade, ainda 5 que eu mantenho contato com eles que estão vivos, que eu me lembro. Todos têm mais de 95. Todos estão muito bem, muito obrigado. Aquele papo da Dercy Gonçalves, foi morrer com 100 anos, com aquela maneira jocosa. Né? Lembrando a Dercy, Silvana, sabe o que eu acho que está faltando um pouco para a turma de mais idade? Ser um pouquinho sem vergonha. Sem vergonha no bom sentido. Não tem vergonha do próprio corpo. Convida as pessoas para ir num shopping, assim, eu estou muito gordo, eu estou usando uma bengala, eu estou indo de cadeira de roda. Você está de bengala, de cadeira de roda, gordo, magro, careca, mas você está vivo. Vivo. Então... E como fazer a aceitação? Porque daí vem de novo essa questão da aparência, que no começo a gente, né, falou sobre é proibido envelhecer, mas aí o envelhecer esteticamente. Então hoje a tecnologia está aí, as pessoas, a gente vê a Cher com 80 anos de idade, maravilhosa, igual quando ela tinha 20 anos, proibido envelhecer. Olhamos diversas mulheres com 70, 80 anos que se mantiveram com a mesma aparência. Então olhando parecem pessoas muito jovens. Só que internamente os órgãos não têm como fazer uma plástica no fígado, uma plástica no coração, uma plástica no pulmão, uma plástica no esôfago. Exatamente. Né? Enfim, então internamente são pessoas de 80 anos, é um fígado de 80 anos. Como conciliar, né, o espírito, entender que vai ter essa finitude, por mais que tenha procedimentos estéticos, por mais que tenha tudo isso, entender que vai ter uma finitude e se aceitar também, aceitar a cronologia do tempo. Eu tenho uma receita, vai ler livro sobre finitude, não tenha medo de... que a gente sabe, sempre falei, o primeiro livro que eu li era de um médico, um psiquiatra americano, o livro de 1978. Todo mundo pode acessar. A Boa Idade, do Alex Comfort. Ele já dizia isso lá em 78. Ele já dizia, quer dizer, ele foi dizer que uma vez ele viu que ele estava realmente velho quando o netinho dele veio correndo, quando ele desceu do avião, veio dar um abraço e levantou, o neto ficou com falta de ar. Então ele foi dando os exemplos que a gente tem que estar preparado. Então, tem vários psicólogos, e isso não é de hoje, que falam que você chega um momento que você começa a dialogar com a morte. E isso não é ruim, isso é saudável. Você tem que entender que você vai. Então, todos esses artistas que tu falasse, elas sabem que elas não têm essa idade que aparece ali. Porque internamente elas não têm. Apesar de gente, feito biópsia e tudo, foi ver que aos 100 anos, aos 100 e poucos anos, estavam com os órgãos internos, mas isso não é... isso é como é que eu vou te dizer, Silvana? Isso é ela. As pessoas, isso aí não é uma regra geral, isso são algumas exceções. Você vê gente aí praticando esporte, né? E o que acontece? Essa turma, eu me lembro que uma vez eu estava numa defesa de doutorado da medicina na USP,
em São Carlos. E aí eu era o único professor que estava lá com doutorado também. Aí um disse assim: professor, o senhor trabalha com atividade física, mas lembre que há pouco tempo, lá no Ceará, lá em Fortaleza, teve uma prova de natação em que um idoso, não tão idoso, 64 anos, ele saiu da piscina, caiu morto. Eu digo, eu sei da história dele, mas você que é médico deve saber o seguinte, tem um outro tipo de coisa que não é só querer competir, a pessoa tem que fazer os seus testes. Ele teve 2 anos parado, né, não voltou para o cardiologista, não fez esteira, não fez esforço, não fez nada. Ele foi jogar a última cartada dele. Deve ter morrido feliz. Ganhou a prova, saiu ali e morreu. Eu digo, mas também existem treinamentos que a pessoa faz, mas a parte do estresse funciona. Uma competição carrega muito estresse. Seja principalmente antes, muito mais durante e muito mais na euforia do depois. Uhum. Então, você tem que você cuidar disso. Uhum. Né? E isso não é muito fácil, porque às vezes o próprio médico que acompanha diz, olha, fulano, vai peronomútil. Não adianta. As pessoas vão naquilo que querem, aquilo que buscam. E a questão da musculação, que eu acho que é um item importante. O quanto a atividade física, nós falamos em atividade física, ajuda na qualidade de vida e ajuda no envelhecimento. Mas numa fala anterior era a questão da musculação. Vamos falar um pouco então, quais são os benefícios da musculação então para uma pessoa 40 a mais? Então, eu vou usar aqui um amigo médico de São Paulo. Todo mundo vê aí nas redes sociais. Hoje ele tem o Instituto Biodelta. Todo dia ele está dando palestra. É José Maria Santarém. Ele está com 74 anos. Ele faz musculação desde dos 15 anos. E ele foi se apaixonando por isso. É um médico fisiatra. E hoje ele dá aula no curso de medicina da USP na geriatria. Prepara o pessoal para lá. E ele tem muita segurança e ele é uma pessoa muito considerada no mundo inteiro nessa área. Né? Ele trabalha muito chamando do exercício resistido. Por quê? Porque o exercício resistido, ele trabalha com essas fibras todas musculares, sempre carregando um pouquinho mais do que o seu... Apesar que você vai na academia, hoje o pessoal faz direitinho, faz o seu teste de carga máxima, né? Não deixa passar por além de 15%, 20% do seu peso. Aos poucos você vai levantando esse peso. Agora, a musculação tem se mostrado um aporte muito interessante na maioria, veja bem, de doenças, de demências. É impressionante. Então ele vai mostrando os estudos. E eu, há muito tempo, eu vou te falar numa pessoa que você deve conhecer, fez mestrado conosco no núcleo e trabalhou lá no fim da década de 90, no mestrado dela, Regina Copete Antoniazzi. A Regina se especializou e fez em cima da musculação para a terceira idade. Montou toda a academia da universidade, foi para os Estados Unidos, fez curso, voltou. Então, naquela época, já se sabia disso. E é impressionante quando você pega alguém... Eu vou te dar um exemplo. Eu dou uma mão lá no Clube Dores, assim, na parte de uma consultoria, que além de ser conselheiro, eu sempre ajudei alguma coisa lá. Um senhor de 90 anos foi assistir uma palestra minha, junto com a meninada que trabalha, e ele entrou, um senhor bem alto, só deu um abano, daqui a pouco ele foi embora. 6 meses depois ele voltou, queria falar comigo, conversamos e ele disse que aquele dia ele não falou comigo, porque ele tinha 93 anos e ele fazia 1 mês que tinha perdido a sua esposa, depois de 72 anos de casado. E ele morava e mora num prédio de 4 andares, sem elevador. E ele estava subindo depois disso, se arrastando. 6 meses depois, ele estava então com 94,
foi me dar o veredito dele para me ajudar. Eu achei muito bacana isso. Professor, hoje eu estou com 94 e quase estou subindo, correndo as escadas graças à musculação. Bom, o que tu quer que eu diga para ele? Eu tenho que ouvir o que ele me disse. Não é? Isso é a história dele. Então, Silvana... Então, a musculação, ela faz o quê? Efetivamente ela no cérebro libera um monte de miocinas, que eu não sou o especialista para estar falando. Muitas proteínas boas, que muitas delas são anti-inflamatórios, naturais do corpo, que a regra que eu sempre usei nas minhas palestras, não foram poucos assim, ó. Nós somos seres de movimento, ponto. Nós não nascemos para estar parado. Não é só nessa terceira, quarta, quinta idade, os apelidos que queiram dar. Não, é para todas as idades. Tem uma geração de jovens aí que ficam deitados na frente de um celular o dia inteiro, deitados o dia inteiro. Não é nem sentados, é deitados. Eu tenho o primeiro neto agora, o Noah, que está com 4 meses. Com 15 dias, meu filho já punha ele em cima da mesa, em cima de uma toalha, de bruço. De bruço. Porque quando eu nasci, hoje com 77, com certeza me enrolaram numa toalha, numa coisa, até caiu o umbigo. Sim, ficou lá praticamente mumificado para que não... até sobreviver. Então, mudou, gente. Então, o conhecimento está aí para as pessoas mais velhas, não tem mais desculpa. A comunicação mudou tudo. O professor não é o dono da verdade. Ele que tinha os livros, ele que indicava os livros na biblioteca. Não, está na mão de todo mundo. O que mudou muito na quantidade de informações, tem boas, como tudo, e más informações. Como tem bons profissionais em todas as profissões, e tem o não tão bom profissional. Né? Então as pessoas hoje podem sim ir atrás e de maneira assim, ligado à sua comunidade, porque quando tu fala em qualidade de vida, que eu escrevi o primeiro artigo em 83, qualidade de vida, Silvana, quando o médico prescreve, falar na cidade, os médicos estão prescrevendo, seu Juca, vá caminhar. Aonde? Caminha quem vai lá naquela pista ali que a Cassis me mantém, ali na Nonoai, caminha quem é sócio das dores numa pista, caminha quem vai lá na universidade, quantas pistas você tem, quantas boas calçadas você tem para caminhar, que não é só para um velho, mas para uma criança. A cidade, o médico prescreve, eu sei como é que acontece, mas o pessoal não tem, a maioria das vezes, onde ir. E olha que eu tenho acompanhado, que eu acho que Santa Maria tem evoluído na questão do esporte, e muito. Hoje tem grupos enormes de corrida, tem tido corridas da prefeitura, corridas da Medianeira, de bike, corridas de tudo. Então, são corridas, que era uma coisa que antigamente nós não víamos, né? Bicicleta, que a gente tem visto grupos inteiros fazendo ciclismo. Nós temos visto também outros movimentos, né? Do beach tênis, do pádel também, que isso tem movimentado a cidade, que não existia. Se nós formos olhar, 10 anos atrás não tinha todos esses grupos. Se adaptar, lógico. Né? Então, tem várias pessoas que estão se exercitando. Mas aí são atividades aeróbicas. É diferente da musculação. Sim, mas aí é que tá. Quando você pega beach, você pega pádel, você pega o tênis, eles são esportes, quer queira ou não, elitizados. Eles não são para todo mundo. Claro. Não é todo mundo que compra uma raquete. O que eu estou falando são lugares públicos. Parques com verde, com pistas de caminhada, onde uma pessoa pode ir lá caminhar de pé descalço na grama, abraçar uma árvore, estar em contato com a natureza. Só na universidade. Então, é nesse aspecto que eu estou falando. Mudou, mas precisa mudar muito ainda. Então, o que eu estou dizendo para as pessoas que estejam me ouvindo ou não, falar e ouvir, toda quinta, 20 para as 11, na Rádio Universidade, na 107.9, tem o programa do Gilson Piber, que ele tem o programa Editorias 107.9. E ele me deu 6 minutos ali, há 3 anos atrás,
E toda a quinta-feira, nesse horário, eu falo envelhecer bem. Vou dando umas dicas. Por exemplo, tem lugares que as pessoas podem caminhar, que são os shoppings. Já tinha projetos de caminhada no Big, quando era Big ali. Não é? O pessoal está querendo voltar lá no Praça Nova. Tudo que eu puder, vou dar uma mão. Mas esses lugares são bons para caminhar. Quando chove, quando está muito quente, né, que as pessoas não têm lugar, você pode procurar os shoppings. Por que eu falo isso, Silvana? Para as pessoas pararem de dar desculpa. Para fazer atividade física. Dá desculpa. Meu Deus, nós somos seres de movimento. Nós nascemos, saímos no parto já nos mexendo. Quer dizer, você tem que continuar. Você come aquilo que você come, tem que ser transformado. Tudo em proteína. Se você não... Nós ficamos de pé. Eu tô com meus pés inchados. Tu tá com o teu sangue venoso muito parado lá embaixo. Tu tem que te mexer, tu tem que caminhar. Tu tem que fazer exercício. Sim, porque daí a pessoa fica tão envolvida em trabalhar e suas atividades profissionais, Sim, que ela vai acumular dinheiro, mas vai chegar na velhice, ela vai pegar todo esse dinheiro para pagar enfermeiros para limpar a bunda. E hoje... esse é um ponto que eu acho que a gente precisa discutir. Porque às vezes as pessoas não se dão conta que este banco de músculo, este banco de resistência, isso aí é o que vai dar a qualidade de vida e a longevidade com dignidade, né, professor? Dignidade. As pessoas têm que olhar o tamanho da perna. Onde tem mais osso, onde tem mais músculo, não tem mais sangue. Você tem que fazer esse sangue retornar. Para chegar no diafragma, para subir para o coração, para ir até o telhado, como diz o outro. Para irrigar o cérebro. Né? Então não é todo mundo que, aos 77, tem um cardiologista que é atleta, que anda de bicicleta, que faz questão que tu faça isso. Né? Mudou. Né? Apesar disso, ainda temos gente que não prescreve. Então, vê bem, esse tempo aí que eu ia dar treinamento para o Sistema Pan-Americano de Saúde, para geriatras do Sistema Pan-Americano de Saúde, no governo brasileiro, no tempo do Fernando Henrique Cardoso, com um médico Silvestre, um gaúcho, que estava lá no Ministério da Saúde, eu ia convencer os geriatras para eles prescreverem atividade física para idoso, porque era tudo muito perigoso. E naquela época, talvez, os médicos não pudessem ser um outro detalhe. Quem é que eu vou indicar para dar isso para esse idoso que está na minha mão? Você tem que passar para alguém que seja um profissional tão bom quanto o médico lá na academia, de um professor, de um fisioterapeuta, de alguém que você possa passar para ele um corpo envelhecido. E qual é a quantidade de vezes indicada a fazer atividade física? 2 vezes por semana? 3 vezes por semana? O que acontece? Assim, mudou, isso veio, mudou. Chega num momento que o bom da atividade física é você fazer todos os dias um mínimo. Puder caminhar todos os dias, 15, 20 minutos, aí vem para 5 vezes por semana, para deixar o sábado e o domingo sobrando. Também, aí você aumenta essa caminhada, se for caminhada, musculação devagarinho, no mínimo, de 50 anos, 40 anos em diante, 3 vezes por semana, no mínimo. Eu fui encontrar a minha mana mais velha em Porto Alegre essa semana, e aí ela e o meu cunhado, que está viúvo da mana que eu perdi na pandemia, mas que não foi da pandemia, de qualquer maneira, disse, a Carol, que é a filha dele, vem aqui na sexta-feira, trabalha localizada comigo, com um pezinho, comigo e com a tua irmã, com a Lenice, com a minha irmã. Eu digo, olha, tá errado. Tu disse pra Carol que é 3 vezes por semana. 3 vezes por semana. Eu caminho mais uma vez em volta da praça. Você está com 85, estou vendo que você está começando a estar com dificuldade de caminhar, né? Escapou de um AVC muito bem, foi muito bem tratado, só que agora nessa parte da atividade física, você se recuperando, a minha mana está com 7, 8, e sempre fez, mas 1 vez por semana não, Lenice. 1 vez por semana não, meu cunhado. Aí não. Isso é mesmo que não fazer nada. Por quê? Pela dita sarcopenia, que não todo mundo que sabe.
Por isso que eu queria ensinar em todos os níveis do colégio o que é uma sarcopenia, que é a perda muscular e óssea que você vai tendo com o tempo. Então, quanto mais velho você fica, você com a musculação, você consegue dar uma amenizada nela. Que cada um que faz uma musculação, ontem encontrei um amigo, Juca de Deus, eu não fiz uma semana, meu Deus, como eu me senti diferente, mais devagar, porque a sarcopenia é muito rápida. Você vai perdendo a massa óssea, você vai perdendo a massa muscular. Qual é o protetor do osso? É o músculo que é o invólucro do osso. Ele que te protege. E tem outro fator que eu acho que é importante falar. Fala. Que é o fator emocional. A pessoa faz atividade física, ela sente que ela está fazendo alguma coisa por ela. Ela acaba trabalhando também a motivação. Com certeza. Porque é muito comum, né? Nós falamos sobre o isolamento, a solidão, o estresse. Nós falamos sobre o sedentarismo, que eu acho que são coisas que aumentam o envelhecimento, mas nós também temos que falar da felicidade. Felicidade. Né? A questão de quanto a felicidade, fazer alguma coisa por si, né? Liberar dopamina, Exatamente. serotonina, enfim. Sim, toda isso serotonina, faz tudo. com que a pessoa se sinta autoconfiante, feliz, Autônoma. Que é o que todo mundo quer ser. Exatamente. Pergunta, a história é igual a todo mundo. Eu não quero ser um empecilho. Sim, eu não quero ser aquele velho que as pessoas precisam me carregar para dar banho, me carregar para ir aos pés, me carregar enfim, isso acaba sendo uma velhice sem dignidade. Exato, mas tem um detalhe, Silvana. Mas o estado emocional influencia também muito. Muito. Eu querer, tô fazendo esse tratamento, vamos lá, vamos fazer o tratamento. Faz a tua parte, como eu digo. Por favor, faz a tua parte, né? E as coisas que tu quer falar para o teu médico, não esconde, fala. Não fica te achando, não tenha vergonha. Seja um pouco sem vergonha, no bom sentido. Sim. Fala o que tu está sentindo. E todo o movimento, todo o jogo, toda a brincadeira, todo correr, pedalar, andar, muscular, fazer o que você quiser, vai trabalhar a serotonina, vai trabalhar a felicidade, tu te sente bem, muito bem. Vivo, né? Vivo. Então entra toda essa questão, onde é que a família ajuda para que o idoso, mesmo dentro da família, não sofra com a solidão. É não querendo o filho querer ser pai do pai, ou pai da mãe. Mãe, não isso. Mãe, não aquilo. Não faz isso porque tu vai te machucar. Não faz aquilo porque você vai se machucar. Silvana, todos nós, por mais longe que a gente vá, por mais longevidade que você tenha, chega um momento que você vai precisar dos outros. Se você não morrer de repente, você vai precisar dos outros. Você vai precisar de quem te troque, de quem te ampare. E aí entra a ética do cuidado. A ética do cuidado não pode ficar só com o médico. A ética do cuidado é uma ética mundial. É cuidar dos outros, independente da idade. Então, se tu vai ficando mais velho, tu vai ficando com o teu caminhar, tu vai ficando com o pé arrastando. Eu sempre dei o exemplo. Quando a gente ia no circo e via o equilibrista em cima daquela espia de aço, ele arrasta o pé. Ele abre os braços para se equilibrar. Nós, na velhice extrema, quando não está mais adiantando a musculação, quando não está mais adiantando nenhuma coisa, nós vamos começar assim a arrastar o pezinho, abrir o braço para manter o equilíbrio. Tu não levanta mais o joelho para ambular bem. Tu arrasta para não cair, tu não é trouxa, tu é velho, mas não é burro. Você procura o equilíbrio. Nós todos vamos ser assim. Ou você vai num pã, ou você vai devagarinho e te apagando que nem uma vela. Cora Coralina, quando muita gente fala nisso, a Cora Coralina, o que ela dizia? As minhas rugas são a minha história de vida. Ela era uma poetisa. Elas me marcam. A Coralina foi a 92, por aí, né? Morando lá no meio da coisa. Então, essa é uma outra velhice. As velhices são muitas velhices, mas todas nos encaminham para o fim, que ninguém quer aceitar.
Mas assim, Juca, nos teus 77 anos, com tanta coisa feita, com tantos projetos realizados, principalmente na questão da qualidade de vida, do bem-estar, da saúde. Hoje, como é que está o Juca hoje dos 77 anos? O que ocupa o teu tempo atualmente? O que ocupa o meu tempo é tudo. Né? Eu não consigo focar numa coisa só. Cada vez que eu vou no meu médico, e a gente, de vez em quando, entre aspas, ontem nós discutimos as coisas, que ele é um guri inteligente, e eu não sou um velho burro, eu vou atrás de tudo que ele disse, né? E vou buscando sempre procurar mais. Eu estou sempre atrás da gente aumentar o nosso setlist da banda, da Old Biker, que só o Juliano tem 48 e nós todos temos... A banda é 73, 74, 75, 76 e 77. Eu fui junto agora com a Adalberto, nós dois estamos no 77. Eu tenho a minha horta que eu planto, que eu tenho tudo que tu imagina na minha horta. Né? E continuo ajudando umas pessoas desde da pandemia, que eu não vou falar, continuo levando lá uma cesta básica, né? Continuo ajudando os asilos, falando nos asilos, né? Procurando estar o mais plugado possível. Por exemplo, a Isabel, aquela querideza ali, foi uma parte muito importante da minha vida, foi uma aluna magistral, querida, né? Fazia eu rir muito, ela sempre foi muito querida. Mas isso ela continua fazendo. Ela deveria ter feito circo. A isso. Isabel, eu acho que ela mas deveria... e daí? Ela nasceu para fazer as pessoas se sentirem bem. Né? Aquela passo a passo dela, Raíssa, foi uma época maravilhosa da nossa filha. Então, o que eu não consigo esquecer nada disso. A minha cabeça é um turbilhão de projetos. Eu escrevo projeto o dia inteiro. Então, manter projetos, fazer atividades que te deem prazer, como tocar na banda, como cuidar da natureza, natação, tudo que eu puder fazer. Isso te mantém jovem. Me mantém. Mais jovem do que muita gente com 30 anos, né, Juca? Eu acho que não é nem uma juventude. É você... Silvana, eu acho que as pessoas não entendem no envelhecimento que elas estão na coisa mais importante. Elas estão na vida. A vida, me desculpe, é uma vez só. Eu não estou aqui para discutir fé, sentimento de alguém. Né? Tem um alemão que escreveu o livro dele, Só se vive uma vez. Né? Maravilhoso. Cara maravilhoso. Mas o só se vive uma vez são outras conotações que ele dá da vida. Né? Eu, por exemplo, tenho uma turma que eu me dou muito bem, de uma profissão muito nova, que está ajudando muito aos idosos, que a fisioterapia, todo mundo já sabe, mas a terapia ocupacional é uma coisa maravilhosa. Tenho grandes amigos e amigas na terapia ocupacional, da própria geriatria, uma moderna, de uma gurizada. Então eu sempre digo, entrou um amigo meu, filho de um amigo meu, disse, pelo amor de Deus, para ir para a geriatria, vai fazer medicina? Dá uma olhadinha na geriatria, né? Que, na verdade, quando tu ouves toda aquela história, eu acompanhei muito vivendo isso, era assim, na verdade, todo médico, nem que ele não queira, ele é um geriatra. Entendeu? Ele é um geriatra. O geriatra pode te mandar lá para aquele especialista nisso, mas hoje todos estão trabalhando com as pessoas mais velhas. As pessoas estão indo mais longe? Sim, estão indo mais longe. Mas a gente sabe disso agora porque sempre teve gente indo mais longe, que a gente não conhecia, que a gente não via. Por exemplo, eu cansei de ver e escrever assim, quando morre um velho atropelado numa faixa de segurança numa cidade, esta é uma cidade doente. Quem é que morre nas faixas de segurança? Criança e velho. O último que eu vi que morreu lá no viaduto, que está indo para Camobi, foi a coisa mais esdrúxula. Ela ia atravessando, aí uma caminhonete bateu, não viu, ela caiu, aí vem um velho dirigindo numa outra caminhonete com 90 anos e mata ela. Termina de matar porque também não a viu. Porque ninguém cumpre
aquilo que está nas regras. Aqui tem uma faixa de segurança. Né? Então, uma cidade, quando morrem velhos numa faixa de segurança e crianças, a cidade é doente. As Falta uma pessoas têm que ser cultura, tratadas. falta uma educação. Falta muito. Mas assim, com certeza eu acho que tem muitos projetos ainda para implementar na cidade, para melhorar Com certeza, na nossa cidade. já tem. E com certeza, Muita Juca, gente tu vai com poder cabeça contribuir boa. ainda com isso. Quero te agradecer a tua participação e Desculpa se eu não pude te responder aqui no bem. não, mas assim, que tu eu acho querias. que as pessoas que estão nos ouvindo, com certeza vão entender o recado que é preciso saber envelhecer. Saber envelhecer com dignidade. Muito obrigada. Preciso. É preciso saber. Envelhecer, Lopeu. Eu te agradeço a oportunidade, né? Dizer para todo mundo que com tudo que é curso, com tudo que é isso, com tudo que é aquilo, eu recém estou aprendendo a viver. Eu ainda não aprendi a viver. Né? E aquelas pessoas, se cuide, por favor, principalmente a pessoa, os profissionais da saúde. Cuidado, muito cuidado com o estresse de vocês. Cuidado, porque cuidar dos outros também é um estresse, e muitas vezes. É preciso Muito obrigada. saber viver toda pedra no caminho. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Grupo Felite, levando felicidade para onde for. LabMed, 60 anos em sintonia com a vida. Distribuidora Santa Lúcia, a energia de quem sabe onde quer chegar. Cardiolaudos, na Policlínica Wilson Aita, segundo andar, em Santa Maria.